Muito bem, muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estavam nessa aula, que está conosco aqui nessa transmissão ao vivo. Hoje, para finalizar nosso assunto sobre distribuição, eu trouxe aqui algo que é muito pertinente dentro da disciplina de distribuição física de produtos. É uma área dentro da logística, né, o setor de distribuição, em que une não só a responsabilidade do planejamento de expedição, do planejamento de recebimento e também no todo o apoio logístico para a área de distribuição. Mas também é importante salientar sobre a documentação da distribuição física. Outrora, a documentação é um elemento fundamental que dá legalidade para a empresa, para o setor, para que possa ter o seu processo de distribuição sem nenhum empecilho. E hoje eu trouxe dois materiais que vai auxiliar demais a gente entender um pouco desse procedimento na prática. Eu trouxe então o manual em que eu tenho todas as etapas necessárias para o processo de distribuição, e eu também trouxe um simulador, um gerador de documento em que você, aluno, terá que lançar toda essa documentação necessária dentro de um simulador, fazendo aí a simulação integrada do processo, tanto da regularização, da documentação, tanto também no processo fiscal, de nota fiscal, cadastramento de notas fiscais, documentos do transporte, como CPE, documento do veículo, né? Procedimentos internos, como o cadastramento do romaneio, ordem de coleta, checklist do veículo, enfim. São documentos essenciais para o processo de distribuição de produtos físicos. Tá? Esse manual ele conta com uma boa estrutura de como que vai ser realizado essa atividade. Então, nós temos aqui o sumário, que vai nos dar aqui o passo a passo do que nós iremos estudar, né? Todas as informações que serão abordadas aqui dentro desse manual. E já de cara na introdução, esse manual contém dados necessários para o preenchimento completo da documentação exigida para operações de distribuição física. Então, antes da empresa iniciar o seu processo de distribuição física, se é uma empresa somente com foco na distribuição física, ela precisa atingir alguns requisitos. E esse manual, essa atividade, tem como objetivo clarear, tem como objetivo simplificar esse processo de uma forma bem prática e visual. Aqui nós temos um caso prático, tá? Esse manual envolve um caso prático em transporte. Distribuidora de alimentos irá realizar sua primeira operação de entrega de produtos refrigerados. Então, nós temos aqui um produto que ele é refrigerado, precisa de uma documentação específica, precisa de um veículo específico para ser transportado essa mercadoria. Então, aqui é uma empresa fictícia, tá? Nós iremos aí atentar a todos esses procedimentos de distribuição. É importante também que esses documentos seguem as normas padrões estabelecidas pelos órgãos de regularização brasileira. Então, Receita Federal, Cefax, a ANTT e demais órgãos pertinentes e competentes vão pedir, vão solicitar essa documentação comprobatória. Tá? Por isso que é tão importante nós estudarmos e falarmos desse assunto. O que nós temos aqui nesse campo, nesse bloco, os dados da empresa. Ou seja, aqui temos todos os dados necessários para que nós possamos dar início à regularização da empresa. Então, antes do operador logístico, do setor logístico de distribuição, iniciar suas atividades, precisa se regularizar. Então, se é uma empresa que tem foco na distribuição, nós precisamos regularizar essa empresa. Então, aqui nós temos os dados pertinentes à razão social, nome fantasia, CNPJ criado, inscrição estadual, data de abertura,
natureza jurídica, CNEI principal, secundário, regime tributário e capital social. Esses dados, o operador ele vai lançar aqui na etapa de regularização. Então, ao clicar, ele vai colocar razão social, nome de fantasia, número de CNPJ, data de abertura, natureza jurídica e vai preencher todos esses dados conforme o nosso campo aqui de cadastro nacional de pessoa jurídica. Então, esse campo é o campo da regularização. Então, aí, o aluno ele vai fazer esse procedimento na prática, colocando essas informações que nós temos aqui no nosso manual, lá dentro do campo de regularização. Então, ele vai preencher as informações pertinentes ao CNPJ, inscrição estadual, alvará de funcionamento. E também vai preencher os dados da nota fiscal, que vai estar também no nosso manual. Então, esse manual é um manual prático, como que, de fato, esses ensinamentos podem ser aplicados no dia a dia, através desses procedimentos de documentação técnica. Tá? Então, por isso é tão importante trazer esse manual, trazer esse modelo, para que quando o aluno presenciar ou estiver na prática, numa empresa, no seu ambiente de trabalho, ele consiga entender um pouco como que funciona essa parte burocrática aí da distribuição, que é a parte da documentação técnica. Então, aqui nós temos os dados da nota fiscal. Tá? É necessário nós colocarmos aqui a razão social do supermercado, que no caso aqui é o supermercado Bom Preço, que vai receber ao cliente destinatário da primeira operação, supermercado Bom Preço, estabelecimento comercial localizado na região central de São Paulo. Então, nosso primeiro cliente aqui é o supermercado Bom Preço. Então, nós temos que fazer o cadastro da razão social, do nome de fantasia também, CNPJ, todas as informações pertinentes ao nosso cliente. E aqui dentro do manual, na etapa de nota fiscal, é aqui que a gente vai fazer também, vai colocar essa informação aqui no destinatário. Então, é um processo real que acontece, em que eu trago aqui uma simulação, trago um simulador, trago um manual, em que o aluno vai poder, que você, aluno, vai fazer esse cadastramento, vai inserir esses dados e vai compreender a importância dessa documentação técnica. Então, aqui nós também temos dados sobre o transporte, o CTE, temos aqui também dentro do manual, onde o aluno vai colocar os dados de transporte e dados do cliente, dados da frota, também temos um campo lá específico para o aluno colocar os dados do veículo, tipo de veículo, caminhão refrigerado, porque são alimentos que precisam dessa refrigeração, a marca, o modelo, a placa, a UF da placa, Renavan, todas essas informações serão inseridas dentro do simulador. Os dados do motorista também, quem é o motorista, seu CPF, RG, dados da sua CNH, todos esses dados aqui são dados fictícios, e também dados do produto. Então, com isso, o aluno ele consegue, você, aluno, vai conseguir entender como que funciona na prática essa etapa de regularização, documentação técnica. Vamos imaginar aí que o motorista ele sai com a mercadoria da empresa para o seu destino final e ele precisa apresentar algumas documentações como essa. Ele precisa apresentar documentos que são necessários, que são pertinentes a essa etapa de transporte, como, por exemplo, o manifesto, o CTE, o certificado de licenciamento,
até também a habilitação. Então, são documentos principais, importantes, indispensáveis dentro do processo de distribuição, em que a gente une aqui toda a etapa de documentação técnica para que a operação de distribuição seja viável, seja legal e tenha esse selo da regularização conforme as normas da Receita Federal, a NTT, e também as normas de contribuição fiscal, as normas fiscais. Então, essa atividade é uma atividade prática, onde você vai conseguir entender todos esses procedimentos e aplicar de forma prática e de forma didática. Então, aqui nós temos todos os dados, e isso é muito importante para que possa unir a prática com a teoria. Então, o aluno aprende na teoria quem são esses órgãos, o que são esses documentos técnicos, e depois aplica os seus conhecimentos dentro de um simulador, dentro de uma operação, para que possa consolidar o seu conhecimento com a sua capacidade de realmente identificar esses documentos. Espero que esse vídeo possa ter feito sentido. E fechando esse assunto sobre distribuição física, falando um pouquinho da documentação necessária para que possa ser possível fazer uma operação de distribuição. Forte abraço e até uma próxima aula.